Boa noite, pessoal. Ih, vocês estão fracos. Boa noite, pessoal. Muito bem. É um prazer ter vocês aqui para a gente falar sobre inovação. Mas a gente não pode falar sobre inovação sem antes a gente começar pela comunicação, que é a maneira como a gente trabalha no mundo, como a gente se conecta com o outro. E se você não quer ser uma pessoa ultrapassada, você precisa trabalhar o seu superpoder. Esse superpoder, ele acompanha a gente desde que a gente nasceu, nos ajudando a fazer pequenos e grandes feitos, desde conseguir comida até criar a invenção, o barulho mais esperado da nossa época acadêmica, que é esse daqui. Maldade, né? Mas todo mundo esperava pela hora do recreio e esse som a gente lembra muito bem. Além disso, esse nosso superpoder nos ajudou a gerar emoções, a criar transformações, a mover multidões. Esse nosso superpoder, que é o poder da comunicação, é o que nos faz conquistar. É o que nos faz conquistar um bom emprego, é o que nos faz conquistar aliados, o que nos faz conquistar amigos, é o que nos faz chegar mais longe. E por falar em superpoder, eu acho que você conhece esse super-herói aqui, o Flash. Todo mundo conhece o Flash? Maravilha. Imagina como é que seria o Flash se ele não soubesse o que fazer com o superpoder dele de velocidade. Ele seria esse outro super-herói, o Trem-Bala. Vocês conhecem o Trem-Bala? Olha só que atualizados. O Trem-Bala é a versão politicamente incorreta do Flash, que é no seriado The Boys, que está no Netflix. Mas, na verdade, ele não é a versão politicamente incorreta. Ele é a versão humana. Ele é a versão que nem a gente, que apesar de ter poderes, precisa e necessita trabalhar esses pontos a serem melhorados. Bom, quando a gente fala de comunicação, nós precisamos entender que a comunicação não é só falar. A comunicação não é só escutar. Ela vai muito além disso. E eu queria contar agora para vocês uma história. Imagina aqui a cena, tá? Nas últimas férias, eu fui com a minha família, com meu pai e com a minha mãe, visitar a família da minha irmã, que mora nos Estados Unidos. Depois de um dia inteiro brincando no pula-pula, eu fui levar as minhas sobrinhas até o banheiro, minha mãe ficou esperando do lado de fora. Quando, de repente, a minha sobrinha vira e fala: "Titia Gabi, eu acho que a vovó está em problemas." E eu falei: "Mas por que você acha que a vovó está em troubles?" "Porque a vovó está falando em português, e ninguém fala em português aqui." Enfim, nós saímos na missão resgate da vovó. Quando eu avistei a minha mãe, ela estava no maior papo, na verdade um monólogo, com uma senhora asiática que não falava nada, só olhava para ela. Quando eu me aproximei, é muito engraçado isso, quando eu me aproximei, minha mãe fez questão de me apresentar, educada que ela é, né? "Isso, essa minha filha, caçula, essas minhas netas, ai, from Brasil." E se você já sentiu vergonha alheia em algum momento na vida, você vai ter empatia comigo agora. E para finalizar, a minha mãe me disse que aquela senhora asiática, que não falou um A com ela, era argentina. Eu não faço a mínima ideia como ela chegou a essa conclusão, mas, né, tudo bem. O fato é que, além de boas risadas para mim e para todo mundo quando eu conto essa história, eu também tirei alguns aprendizados. Do que adianta a gente falar se o outro não entende? Do que adianta eu escutar, ficar ali ouvindo, se eu não estou entendendo? Isso não é comunicação. Isso leva nada a lugar algum. E de que adianta eu ter boca se eu não consigo falar, né? Dizem que quem tem boca vai a... Quem tem boca vai a... Se quem tem boca vai a Roma. Quem não tem ouvido, né, para escutar e entender, não vai muito longe. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui são ferramentas para te ajudar a ir mais longe. Porque nós podemos, sim, chegar a Roma de uma maneira mais difícil, parando para perguntar, de repente tropeçando aqui no caminho, seguindo o caminho que todo mundo segue.
Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma maneira de chegar mais rápido. É uma maneira de pegarmos atalhos. E para isso, então, nós vamos fazer algumas trocas. Nós vamos trocar a palavra boca por boa comunicação. Nós vamos trocar o verbo ir, o vai, por qualquer outro verbo que nós queiramos. E a palavra Roma pelo que a gente deseja. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu gostaria que você levasse para a sua realidade. Então vai ficar mais ou menos assim. Quem tem boa comunicação, ocupa melhores posições. Quem tem boa comunicação, vai mais longe. Quem tem boa comunicação, conquista aliados. Quem tem boa comunicação, consegue fazer conflitos, evitam conflitos, virem confrontos. E quem tem boa comunicação, consegue fazer grandes transformações. A comunicação é o que leva a gente de X a Y. É o que leva a gente daqui até lá. E para isso, nós precisamos desenvolver a nossa comunicação. Quando a gente quer fazer alguma coisa muito bem, o que a gente faz? A gente precisa aprender e treinar. Com a comunicação não é muito diferente. Nós precisamos aprender e nós vamos comunicar com quem? Com o outro. Então, eu preciso aprender como é que o outro funciona. E para a gente aprender um pouquinho sobre o outro, eu quero trazer aqui a lição da picada do pernilongo. Vocês conhecem a lição da picada do pernilongo? Tá. Eu quero que vocês se recordem a última vez que você foi picado por um pernilongo. Em que momento que você sentiu a picada? Se é que você sentiu, né, o pernilongo por aí. Você sentiu na hora que o pernilongo pousou, na hora que ele te picou ou na hora que começou a coçar? Na hora que começou a coçar. E essa é a grande lição do pernilongo. Cause grandes impactos, mesmo que a sua presença não seja notada. Brincadeira. Não é essa a lição. É uma boa lição também, né? Mas não é isso que a gente vai trazer hoje. O fato é, quando nós somos picados pelo pernilongo, antes da gente ser picado, a gente não percebe que ele está ali. E por mais que a gente não perceba a presença dele, isso não quer dizer que ele não exista. E assim acontece com muitas outras coisas à nossa volta. Olha para cima. Vocês estão vendo essas ondas, essas frequências de 4G, 5G, internet? Estão vendo a temperatura? Não, a gente não vê. Tem alguém vendo ali. É superpoder, né? Arrumamos outro poder aqui além da comunicação. A gente não vê, mas isso não significa que não existe. Agora mesmo, a gente não consegue saber o que está além do nosso raio de visão. Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. E aí que está a beleza da comunicação. Eu não sei, mas vocês estão vendo o que está acontecendo aqui atrás. E se eu me comunico com vocês, se eu me conecto com vocês, eu posso saber muito mais do que eu saberia sozinha. Eu consigo ter mais informações. E é assim que funciona. Se a gente quer ir mais longe, nós precisamos ter aliados ao nosso lado, porque essas pessoas vão enxergar além do que nós enxergamos. A comunicação, ela é conexão. Eu quero fazer 2 testes aqui com vocês. O primeiro teste eu vou chamar de Sistema 1. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela e vocês vão dizer a primeira coisa que vem à mente de vocês. Podem falar todos juntos. Vamos lá. O que mais? Cocar. As pessoas falaram coisas diferentes, apesar que nessa imagem aqui, né, a gente não tem como não ver uma Índia. Mas vocês falaram coisas diferentes. O fator comum é que todo mundo, de forma rápida e automática, deu uma resposta. Porque nós sabemos qual é a característica de uma Índia. Nós categorizamos tudo o que nós recebemos ao longo da vida. Então, é como se a gente colocasse tudo em caixinhas. A gente aprende isso. Não só num senso comum, né, que a gente já adquire da comunidade que a gente vive, da escola, da nossa família, mas também a nossa própria categorização, com as nossas próprias experiências. E essa categorização, ela é elementar para a nossa sobrevivência. Imagina que, desde a nossa existência, quando a gente vivia na selva, qualquer inseto, desde o inseto até o maior animal da floresta, ele representava um risco para a gente, um risco de vida. E imagina se toda vez
que alguém identificasse algo se mexendo, tivesse que chegar à conclusão que aquilo é um risco de vida. Então, a pessoa ia olhar e ia falar assim, nossa, um ser vivo? Do reino Animalia? De origem carnívora? Da família Felidae? É um felino? E não é esse gatinho fofo. Esse gatinho é muito fofo, né? É meu. É uma pantera. Putz, corre. Eu diria que não daria tempo nem de chegar na origem, e aí a pantera já ia ter feito o que ela precisava fazer com essa pessoa. O fato é que essas categorizações, elas são necessárias para a nossa vida. Mas aqui eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Será que essas categorizações, essas caixinhas que a gente faz, elas ainda fazem sentido? Aquela caixinha que a gente aprendeu de que homem não chora, de que menina usa rosa, de que menino usa azul, de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, de que ou é certo ou é errado. Será que essas caixinhas, elas ainda fazem sentido? Eu quero convidar você a repensar, porque se nós quisermos fazer transformações, se nós quisermos começar inovações, nós vamos precisar deixar algumas caixinhas para trás. Segundo teste. Eu vou colocar uma equação aqui, não sei se tem uma galera de matemática, mas eu vou colocar uma equação aqui na tela e eu quero que vocês me respondam em 5 segundos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Gente, era brincadeira, não é uma equação, é só uma conta de multiplicação. Muito difícil? Na verdade, não precisa se justificar. Eu tenho certeza que com um pouquinho mais de tempo vocês iam chegar no resultado que é 612, tá? Pode parar de calcular aí. 612. Por que isso acontece? Em alguns casos, quando nós somos pegos de surpresa, ou quando nós temos alguma crença confrontada, quando nós precisamos elaborar um raciocínio mais complexo, o nosso cérebro precisa de mais tempo. A mesma coisa acontece quando a gente precisa aprender. É como se o nosso cérebro tivesse que fazer uma reunião com todas as informações que estão dentro dele para chegar em alguma conclusão, para chegar em algum resultado. E aqui, eu queria trazer para vocês um homem muito importante na história, talvez você já tenha ouvido dele, que se chama Thomas Edison. Thomas Edison foi um grande inventor, mais de 1.500 invenções, e entre elas, ele inventou a lâmpada elétrica. Essas invenções dele não foi uma inspiração divina. Ele se dedicou para isso. Só para a invenção da lâmpada elétrica, Edison testou mais de 6.000 materiais diferentes. Fez mais de 1.200 testes práticos. Ele precisou estudar muito para chegar nessas conclusões. E aí é um ponto muito importante. Não dá para negar que Thomas Edison era um gênio. Ele era um gênio. Só que não existe gênio sem conhecimento. E aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Será que as informações que você tem hoje vão te levar até onde você quer chegar? Será que você está munindo o seu cérebro com conhecimentos que vão te proporcionar chegar em resultados diferentes, fazer transformações no seu trabalho, na faculdade, em casa, na sua família, onde quer que você esteja? Quando a gente começa a reconhecer e conhecer como é que nós funcionamos, como é que o outro também funciona, porque ele é um ser humano, assim como eu, a humanidade se torna mais possível. A empatia se torna mais possível. E assim nós conseguimos fazer conexões. Um outro ponto muito importante, agora que a gente já viu a parte operacional, são as emoções. Todos os seres humanos possuem 5 emoções básicas, obrigatoriamente, as mesmas. Eu quero que você se lembre no momento mais alegre da sua vida. Pensa aí, rapidinho. Momento mais alegre da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que vocês pensaram em momentos diferentes, mas a emoção era a mesma, alegria. E o inverso também acontece. Quando eu falo para vocês alguma situação, pode ser que cada um tenha uma interpretação diferente, cada um vai sentir algo diferente. E é isso que nós precisamos entender. Apesar de nós processarmos, operacionalmente as informações de maneira igual, cada um possui a sua individualidade. É isso que nos torna seres humanos. E quando eu reconheço isso no outro, eu começo, então, a estar pronto para fazer transformações, eu estou pronta para criar conexões.
E esses 2 testes que nós fizemos, quero que vocês vejam essa imagem, eles nos mostram, segundo o Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que muitas vezes o nosso cérebro ele vai trazer informações de forma muito rápida para a gente, de forma automática, mas isso não significa que a informação ela está certa. Não significa que eu tenho a verdade absoluta. Essa imagem mesmo engana a gente, né? Não dá para saber se ele está de perfil ou se ele está de frente. Mas a gente chega nas conclusões que, de forma rápida e de forma automática, nós categorizamos tudo e nós julgamos tudo que está à nossa volta. Então, nós precisamos nos preocupar se realmente eu estou fazendo o julgamento certo. Segundo ponto que a gente pode entender é que não tem como eu ir longe se eu não tiver conhecimentos diferentes. Se eu fizer sempre a mesma coisa, o meu cérebro não vai conseguir inovar. Eu não vou conseguir estar pronta para fazer coisas novas. Eu falei para vocês, então, que nós precisamos de algumas fórmulas, algumas maneiras de melhorar a nossa comunicação. E eu quero entregar agora uma ferramenta que eu dei o nome de 6C. Não é aquele home center, casa e construção. Comunicação empática é igual a análise da nossa intenção, mais a consideração, mais a escolha das palavras. Quando eu vou fazer a análise da intenção, eu preciso usar 100% da honestidade comigo mesmo e identificar o que eu quero com essa comunicação. Será que o meu objetivo é ter uma comunicação sincera para dar um feedback? Será que meu objetivo é criticar o outro? Será que eu estou num momento emocional de raiva e eu quero mesmo machucar a outra pessoa? Será que eu quero resolver algum problema? E esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala da comunicação empática, eu estou focada no outro. E se eu não treinar, porque isso não é fácil, é uma dedicação, a gente precisa treinar a nossa comunicação para ter esse olhar. Então, no princípio, eu vou fazer a análise da minha intenção. Na segunda parte, é pegar tudo o que a gente aprendeu aqui sobre como que nós funcionamos, aplicar que isso se aplica ao outro também, entender que isso se aplica ao outro, e é o princípio básico. Eu não faço com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Isso se chama consideração. E, por fim, a escolha das palavras. Vocês sabem, a palavra tem poder. E uma vez que ela vai, ela não volta. Eu posso dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. E existe um abismo enorme entre ser agressivo e ser assertivo. Quando a gente está pronto com a nossa conexão, eu consigo fazer transformações. Eu estou pronta para fazer inovações. E aqui essa obra do Scott Carter eu queria apresentar para vocês, porque é exatamente o que ele faz. Transformações e inovações. De uma parede, de uma barreira, ele cria obras de artes. De uma parede que separa a gente, ele criou um ambiente totalmente novo. E é essa a obra de arte que nós precisamos fazer com o nosso superpoder da comunicação. Nós precisamos transformar situações difíceis em oportunidades. Nós precisamos transformar julgamentos em inclusão. Nós precisamos transformar problemas em soluções. Precisamos transformar dificuldades em ambientes saudáveis. Porque no final do dia, a comunicação ela causa transformação, a comunicação ela gera inovação e a comunicação ela gera conexão. Não importa a espécie, não importa onde, todo mundo quer conexão. Quando eu tenho uma boa comunicação, eu consigo ir mais longe. Quando eu tenho uma boa comunicação, eu consigo ter relacionamentos saudáveis. Quando eu tenho uma boa comunicação, eu consigo, então, transformar a minha fala em uma real conexão. Muito obrigada.